tem uma percepção geral que o tráfego está dando menos resultado do que já deu um dia. Para você que é gestor há tantos anos, o que você pode falar sobre isso? É a grande mudança que teve lá, na verdade, em novembro e dezembro de 2024, que é o Andrômeda, que ele quer instalar, na verdade, a inteligência artificial dentro dos anúncios. Tem isso? Tem algum nicho que você olha e fala assim, cara, não vale a pena investir aqui. O tráfego não funciona para o teu negócio. Quais são essas empresas? Qual é o nicho que o tráfego não funciona? Na verdade, às vezes o empresário fica, não é o momento, não é o momento, e fica passando, e fica passando. Qual que é o grande ponto? O seu concorrente está anunciando. 40% a 60% dos cliques dos anúncios lá no Meta, o cliente procura e vai lá no Google saber quem que é. Qual que é o maior erro que faz as pessoas desistirem do tráfego? Quando elas procuram para parar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje nós estamos recebendo o Rafa pela segunda vez aqui. O Rafa, que é gestor de tráfego, um dos parceiros que a gente tem dentro da nossa consultoria. E a gente vai estar falando sobre tráfego pago no Meta, no Google e os desafios. Por quê, Rafa? 2026 muita coisa mudou dentro da plataforma ali, principalmente do Meta. Os empresários estão sentindo essa mudança e eu falei, eu preciso estar com o Rafa lá novamente para a gente falar sobre essas mudanças. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado mais uma vez por ser convidado ao Growcast. Eu fico feliz pelo convite, né? E falar sobre o que você mais gosta, né? O tráfego. Tráfego ou corrida, Rafa? Qual que você gosta mais? Na verdade, eu amo a análise de dados, né? Os anúncios, mas também agora estou partindo para a luta. Estou apaixonado por luta. Entendi. Então tá indo para outro foco agora. E antes da gente entrar em mais detalhes sobre o papo, nós vamos falar do nosso parceiro. E hoje tem parceiro novo aqui no Growcast. Dom Henrico passa a ser nosso apoiador. Quero aqui agradecer o Henrique, que é o diretor da Dom Henrico. O Henrique já esteve aqui no Growcast, contou uma trajetória dele incrível. E no episódio que ele veio, ele falou do crescimento que a Dom Henrico estava tendo. Já fazem alguns meses e assim, só decolou. Os números que ele passou ali só estão ainda maiores. E a gente tem um prazer de estar com um novo parceiro aqui com a gente, um novo apoiador. E a Dom Henrico é uma marca de moda masculina aqui de São José do Rio Preto, onde além da moda Dom Henrico, camiseta, camisa, calça, short, sapato, você também tem terno. Então, se você está precisando aí de uma marca de moda masculina para estar cada vez mais elegante, mais estiloso, ou se você precisa de um terno para alguma ocasião especial, a Dom Henrico é a parceira para te ajudar. Esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você apontando na câmera do seu celular, você tem a opção de utilizar o cupom GROW15, ter 15% de desconto, falar com o time da loja aqui de São José do Rio Preto. Eles enviam para todo o Brasil. Então aproveita a oportunidade de ficar mais elegante, mais bonito, mais estiloso, com uma das melhores marcas aí do Brasil, tanto de moda quanto nessa parte do terno que fica diferenciado demais. E é claro que tem presente para o nosso convidado. Poxa, bacana, Rafa fica mal acostumado, né? Ele vem aqui, ele ganha presente. A Dom Henrico, que é uma marca do grupo Henry Store. Sacola linda pra caramba. Fico feliz, nossa, bacana, obrigado. Segunda vez já tenho presente novo. Rafa, se vir 2 vezes por ano, já vai renovando o guarda-roupa, né? E tem o cupom GROW15 pra conhecer. Por bacana. Nada, Rafa. Até mais. E o nosso outro apoiador, que é a Howe, produtora audiovisual, que vem mudando a forma que as empresas são vistas aqui em São José do Rio Preto. Eu sou diretor da Howe, inclusive, e a gente vem tendo resultados fantásticos nos nossos clientes. Empresário, não adianta você querer ser visto de uma outra forma, passar uma imagem profissional fazendo conteúdo de forma amadora. Então, se você quer mudar realmente a forma que os seus clientes, que as pessoas veem a sua empresa, produza conteúdo de maneira profissional. E é para isso que esse QR Code está aparecendo aqui. Chama nesse QR Code, fala com o time comercial da Howe, que nós vamos estar montando uma proposta aí para o seu time, para o seu negócio. Vamos ajudar você a valorizar isso que você trabalha tanto para fazer, para você, inclusive, poder aumentar o seu ticket. Rafa, e para a gente começar, 2026, ainda vale a pena investir em tráfego pago? Vale muito, né? Qual que é a função do tráfego? É trazer pessoas para o seu produto ou serviço. Então, o tráfego ele acelera, os anúncios acelera essa entrega de clientes. Então, vai continuar sempre valendo, porque você monta um negócio, o que você quer mais precisa e quer é clientes. Então, continua valendo muito a pena sim. E por que os empresários estão com sentimento, Rafa? A gente sente muito isso, a gente tem o nosso trabalho dentro da consultoria, mas tem outras empresas aí que fazem tráfego com outras empresas de tráfego e não tem problema. Mas tem uma percepção geral que o tráfego está dando menos resultado do que já deu um dia. Para você que é gestor há tantos anos, o que você pode falar sobre isso? Bacana a sua pergunta. Tem essa percepção mesmo. Tem dois pontos. Primeiro, cada vez mais pessoas estão anunciando.
Então, cada vez mais empresários estão ali na rede. E isso vai acontecer todos os anos. As pessoas estão acordando o quão resultado dá o tráfego. Esse é um ponto. O segundo é que o tráfego ele muda muito. O próprio método ele muda, ele inventa nuances, ele inventa Andrômeda, ele coloca imposto. Então, ele muda muito. Então, às vezes tem essa percepção, mudou. Isso realmente acontece. Por exemplo, março agora teve uma grande mudança. Em geral, abaixou um pouco o resultado. Mas ele estabiliza, a gente percebeu isso. Qual foi essa grande mudança em março? Ele é a grande mudança que teve lá, na verdade, em novembro e dezembro de 2024, que é o Andrômeda, que ele quer instalar, na verdade, a inteligência artificial dentro dos anúncios. Isso gera uma grande mudança no algoritmo, a forma dele pensar, então ele entrega alguns resultados falhos. Por exemplo, uma queixa muito simples é a quantidade de leads não está batendo com o que está no gerenciador, isso é normal. Então, assim, essa mudança, na verdade, ele quer que instalar IA cada vez mais, né? Porém, ainda é necessário o gestor para analisar os dados, para analisar o funil todo. É necessário o ponto final, quem vai atender, né? Então, o meta está sempre mudando. É isso que é importante saber. Para quem ainda não fez o tráfego e está assistindo a gente, às vezes tem uma dúvida, tem muito amigo empresário que falou, não vale a pena, é rasgar dinheiro com isso aí. Quando que um empresário deve começar a anunciar? Bacana. Na verdade, eu sempre digo, sempre do início, do começo. Que início? Se você já tem um perfil ali, um Instagram, já tem conteúdo, já postou, já começou a trabalhar, tem alguém que vai atender, que é o principal. Né? Se você já tem o mínimo, começa a anunciar. Muitas vezes o empresário fica, não é o momento, e fica passando, Qual que é o grande ponto? O seu concorrente está anunciando. Então, eu sempre digo, comece e o marketing tem que começar junto, até para você sentir ali o investimento, como é que é. Né? Então, sempre... fez uma estrutura mínima ali no seu Instagram, de atendimento, já começa. Tá. Uma coisa que eu vejo que é um erro comum de alguns empresários é colocar uma expectativa também muito alta em cima do gestor de tráfego, né? E o gestor, ele trabalha com o material que a empresa está mandando. Ele não trabalha com o material que ele criou. Ele trabalha com o material que você disponibilizou. Como que é essa divisão de responsabilidades ali entre o gestor e a empresa o material que está chegando? Eu percebi isso daí com a experiência, na verdade, porque eu comecei a perceber que realmente há essa expectativa, e até o próprio mercado talvez criou essa expectativa de responsabilidade da agência e do gestor. E eu fui entendendo que qual que é a função do tráfego? Trazer pessoas. Então, ele conecta aquilo que é bom. Então, eu fui entendendo, a gente tem que analisar. O gestor tem que ser bom para entender se o problema é realmente dele. Segmentação, se ele não validou a oferta, se ele errou algum ponto lá, enfim. E sempre cobrar o que ele pode cobrar do empresário. Não só a produção de conteúdo, mas... talvez ele explorar uma nova rede, né? Por exemplo, a gente acabou de iniciar um cliente no Pinterest, né? Então, a gente identificou, poxa, tem um braço aqui e tem outras possibilidades. Então, é muito função também do gestor analisar isso daí. O que eu posso cobrar do empresário? Porque, às vezes, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito. Ele precisa. O empresário está preocupado com diversas coisas, enfim, captação de cliente. E ele não entende muitas vezes. Ele está ali, né, com a expectativa que vai dar certo. Então, a gente tem que ter um bom gestor, uma boa agência, e tem que ter essa cobrança do empresário. E é legal para você, empresário que está assistindo a gente, entenda. O gestor de tráfego, ele não vai fazer milagre. O gestor, ele pega o criativo que você manda, entrega esse criativo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Essas pessoas vão mandar mensagem para sua empresa e a responsabilidade de convencer esse cliente a efetivamente comprar é sua. Quando a gente está falando de mensagens no WhatsApp, é sua. Quando a gente está falando de fluxo para o seu site, o seu site tem que converter. Tem sites que convertem mais e outros que convertem menos. Por quê? Porque a estrutura do site é pensada para isso. Então, empresário, não tem essa ilusão, o gestor vai me trazer muitas vendas. Não, o gestor ele tem que te trazer muitos clientes, ele tem que te trazer muitas mensagens. A função de converter essa mensagem em venda é sua, é do seu time. E às vezes o erro não está em você, no gestor. Tá no teu time que não tá convertendo. E aí você tem que trabalhar esse time, treinar ele e, no detalhe, acompanhar essas mensagens ou ter alguém que acompanhe isso para você, para o resultado realmente ser validado. Porque senão é dinheiro jogado fora, você vai rasgar dinheiro. Pensando um pouquinho sobre algumas empresas que o tráfego parece que não funciona. Tem isso? Tem algum nicho que você olha e fala assim, cara, não vale a pena investir aqui. O tráfego não funciona para o teu negócio. Quais são essas empresas? Qual é o nicho que o tráfego não funciona? Na verdade, eu nunca... Tem nichos que são mais difíceis. Mas aí a gente começou a entender, assim, por exemplo, nós na Grow ali tem muita habilidade com lojas de moda, né? Moda feminina, lojas em geral. Então a gente percebeu que a nossa expertise é muito voltada para moda, e-commerce.
Mas tem empresas, por exemplo, especializadas em contabilidade, em advogados, né? Eu ainda não vi nenhum nicho que não é possível ter resultado com tráfego. Então, claro que vai ter nichos que vai ser muito mais complicado. Às vezes, a empresa anunciou no lugar errado, né? Às vezes, por exemplo, nós temos clientes de guincho. O cliente de guincho ele tem que anunciar direto no Google, né? Não faz sentido anunciar e entregar um guincho no Meta. Então, vai muito isso de faltar, às vezes, a orientação, ele contratou a agência errada, o gestor errado, né? Isso faz sentido, né? Qual é a plataforma que faz mais sentido para mim? Porque a gente tem o Meta, tem o Google, você falou do Pinterest, tem outras plataformas que o tráfego pode ser feito, mas às vezes o cliente está insistindo na onde não faz mais tanto sentido para ele. Por exemplo, Rafa, além desse de guincho, onde faz mais sentido focar o investimento no Google mais do que no Meta? Tem outros exemplos que você pode trazer para quem está nos assistindo? Tem alguns tipos de clientes que já são direto mais, por exemplo, nicho de uniformes. Ele também funciona no Meta. A gente tem clientes que trabalham também ali. Mas a gente percebeu que ele tem mais uma procura no Google. Quando o cliente vai para o Google, ele vai no Google, já é um cliente com uma intenção de compra maior, né? O Meta apresenta, o Google ele já está bem intencionado. Então a gente percebeu que, por exemplo, no nicho de uniformes, há uma maior conversão direto no Google. Rafa, tem uma diferença entre o investimento do Google e o investimento do Meta, né? De uma maneira clara para quem está assistindo, como que as plataformas trabalham? Qual que é a diferença da atuação delas para gerar esse lead para a empresa? Ah, bacana. O Meta é geração de desejo. Então, nós apresentamos o anúncio, né? A cada 2, 3 stores, aparece um anúncio. Então, a gente está apresentando o nosso produto ou serviço. Por isso que é interessante também o empresário saber. O meu produto tem como ser apresentado? Né? Por exemplo, o da consultoria tem. Né? Então, a gente apresenta ali um lojista. Para o Google, o nosso produto, por exemplo, da consultoria, tem como apresentar no Google? Sim, porque o empresário ali ele já vai com a intenção de compra. Então, qual que é a diferença? O Meta é desejo, o Google é uma pessoa mais consciente da compra. Então, ela vai já ou buscando uma solução ou buscando já a intenção de compra. É interessante para quem às vezes não entende, né? Para você que às vezes tem dúvidas de como que funciona, quais são as diferenças entre investir no Meta e investir no Google. No Meta, o teu cliente ele tá avançando ali, ele tá assistindo qualquer outra coisa, os stories dos amigos, e aí aparece um anúncio para ele, para despertar um desejo que talvez naquele momento ele não tem. Ou ele pesquisou algo, o algoritmo tá entregando para ele cada vez mais aquilo, mas não necessariamente naquele momento ele está procurando. Vai aparecer um anúncio para ele no momento que ele não está procurando. Já no Google, você vai ter preferência, vai aparecer primeiro para alguém que está procurando o teu produto ou serviço naquele momento. Então, ele entrou lá e digitou empresa de consultoria empresarial. É muito mais... A chance dele fechar com a Grow Up é muito maior do que dele fechar com uma outra empresa, porque ele está aparecendo ali. É muito mais fácil ele fechar pelo Google do que pelo Instagram. Então, essa é a diferença. É por isso que o lead do Google, ele parece muito mais quente. Não é porque parece, é porque ele tem essa diferença na entrega das duas plataformas. Tem um dado bem interessante que 40% a 60% dos cliques dos anúncios lá no Meta, o cliente procura e vai lá no Google saber quem que é. Então, a gente percebe esse fluxo. Ele é atingido pelo Meta, ali pelo Instagram, mas ele quer saber, ele vai lá procura a palavra-chave da empresa. Então, a gente percebe, por isso que é importante também as empresas terem anúncios ativos no Google, nem que for uma pequena verba, que é os anúncios institucional que a gente fala, né? Porque a palavra da empresa é muito importante, né? E aí até tem empresas que até anunciam os concorrentes. É uma coisa meio desleal, mas isso acontece. Então, por isso que é importante estar sempre em todas as redes, porque o seu cliente, inclusive o YouTube, ele é do Google, né? Muitos empresários não sabem disso. Então, dá para fazer anúncios ali no YouTube a um preço bem baixo, dentro que é da plataforma mesmo. E como que funciona a entrega do YouTube, Rafa? Por exemplo, ele é segmentado, então a pessoa entrou para assistir um determinado vídeo que do mundo inteiro ela pode assistir. O YouTube trabalha com a localização? Como que é o anúncio ali? Isso. As duas plataformas, na verdade, são assim. Ou você quer, por exemplo, entregar só para a sua cidade. Então, você vai entregar só para a sua cidade e tem como segmentar. Ou por palavra-chave, dentro do seu segmento, por exemplo, nicho de moda. Então, vai ser aquelas palavras que possivelmente vão procurar a palavra, né? Por exemplo, nós temos uma cliente de moda fit, então ela vai procurar short de academia, roupa de academia, macaquinho, então essas palavras. E outra possibilidade é a segmentação por interesse, que é o quê? Interesse por saúde, interesse por academia. Então, se a pessoa vê um vídeo ali e ela está dentro da cidade do interesse de academia, possivelmente esse anúncio aparece para ela. E os anúncios são aqueles anúncios não puláveis, de 5 segundos, o pessoal acha chato, mas aquele anúncio é maravilhoso. E outros tipos de anúncios que eles estão mais longos, né? Você pode ter institucional, ali anúncios mais longos. Tem diversas possibilidades ali dentro do YouTube mesmo.
Tá, e quem está começando hoje um negócio, ele começa anunciando no Google ou no Meta? Depende do serviço, mas a grande maioria hoje sempre começa no Meta, né? Até por causa do investimento ali. A gente sempre orienta. O que você já tem de estrutura? Começa pelo Meta, vamos indo trabalhando. Na hora que validar, consolidar, começou a ter resultado, poxa, vamos para o Google. Validou, consolidou, vamos para outro. Então, a gente vai ganhando os espaços ali. E quanto essa pessoa precisa investir, esse empresário precisa investir para ter um resultado? Tem um valor mínimo ou qualquer valor serve? Essa é uma pergunta de milhões que a gente costuma dizer, né? Na verdade, o mercado ele mostrou que qualquer valor dá resultado. E geralmente a gente entendeu na prática que não. Né? O que a gente estipulou ali, baseado até nas experiências dos nossos clientes? Um mínimo viável, que é a partir de R$1.000, que dá 33 por dia, R$30 por dia, R$50 por dia, né? Começando ali. Quando se trata de site, isso no Meta. Quando se trata de site, a gente já indica um pouco mais, porque a gente percebeu que com pouca verba não faz verão. Né? Talvez alguém vai falar, mas aconteceu. Pode ser, né? Mas a gente entendeu que tráfego é captação de dados. Se a gente pôr pouco investimento, vai demorar muito para captar dados. Para site, a gente orienta o quê? Já um investimento ali de R$2.000 mês, né? R$3.000 mês, então, né? E o Google também, a partir de R$1.000 ali, já começa a estruturar bem. Só que uma percepção geral aí, desde a virada do ano, é que o tráfego pago ficou mais caro. Por que isso está acontecendo? Ficou. O Meta, assim como o Google, eles vivem mudando circunstância o tempo todo. Desde janeiro de 2026, ele implementou agora, começou a cobrar os impostos sobre os anúncios. Antigamente ele cobrava ele cobrava ali. Só que agora ele está cobrando direto, então, que é a PIS e COFINS. Isso gerou 12,15% de aumento nos anúncios. Então, quando um cliente investir ali por volta de R$3.000, ele vai ter um desconto, né, direto do imposto ali de quase R$400. Isso impacta, 12%, né? Isso impacta um pouco ali nos anúncios. Né? Então, agora ele está cobrando. Então, é importante estar atento a essas mudanças. E aí, o que você, como gestor, recomenda? O cliente já fazer uma conta desse valor do imposto e colocar mais do que o valor que ele pretende deixar rodando? A gente tem apresentado os dois cenários, porque nem todo mundo tem, talvez, um pouco desse maior investimento. A gente apresenta os dois cenários. Se você investir esse tanto, o ideal seria ter um pouco a mais que ele vai descontar o imposto, para a gente continuar com o investimento ali e gastar e trazer a quantidade de leads que você já está acostumado, para você não sentir no seu setor comercial. Né? Ou não, você não quer, então a gente tira do valor que ele não disponibilizou de investimento, vai dar uma diminuída dos anúncios, mas também continua trazendo os leads também. Trazendo pro Google ali um pouquinho, o Google ele tem um mecanismo diferente, né? No Meta, o vídeo tem um impacto muito grande. No Google, não. No Google é uma configuração ali, você tem que ter um link legal, fotos ali da sua empresa, boas avaliações, mas ele não tem aquela necessidade de produção de conteúdo constantemente. Mas qual que é o erro que os empresários cometem no Google? Onde que dificulta para gerar cada vez mais leads? Bacana a sua pergunta. São dois pontos extremamente importantes. Eu vou falar até para não esquecer. São as palavras-chave e também o site. As palavras-chave é como o seu cliente procura os termos de pesquisas. Né? Às vezes parece tão óbvio, mas depois que a gente faz uma pesquisa ali bem minuciosa, a gente começa a perceber e refinar. Porque às vezes até o próprio Google vai te indicar colocar 50 palavras e não faz sentido nenhum. Às vezes você está gastando com uma palavra que não faz sentido. O ideal é 5 palavras ali. Então a gente começa a refinar, por isso que precisa de tempo e otimização. Mínimo de 3 a 6 meses para otimizar os anúncios. Então é palavra-chave. E também título, descrição, que é onde vai chamar a atenção. Uhum. Esse é um ponto extremamente importante. Segundo ponto é o site. Acontece muito, às vezes o empresário ele não sabe. Então ele faz um site lá com o amigo do vizinho da Dona Maria. Então ele faz um site, ficou legalzinho, roda aí. E esse site não chama atenção, não tem a cor do botão legal, não tem a posição, não tem o CTA legal, não tem uma cópia estruturada. O Google valoriza muito o quão interessante é a sua landing page ou site. Então isso ranqueia muito. Nós mesmos ali na Grow identificamos um ponto ali que a gente precisava melhorar, uma palavra-chave, né? Porque ele avalia lá, ele mostra lá a qualidade da palavra-chave. A pessoa está procurando, não está aparecendo aqui. Então a gente vai melhorando o nosso site. Então esses dois pontos são super importantes. Site, landing page e as palavras-chave junto com chamada de atenção ali, a CTR, enfim. Qual que é o maior erro que faz as pessoas desistirem do tráfego? Quando elas procuram para parar? É porque ela desiste antes do tempo determinado. Então, elas desistem sem testar realmente o tempo necessário. E muitas vezes é aquilo que você começou a falar no começo. Ela cria uma expectativa sobre a agência, sobre os anúncios,
porque a amiga está vendendo, porque a amiga vendeu, ela já possivelmente teve uma experiência desagradável, né? Então, ela tem que entender, poxa, peraí, onde está o meu erro? No funil de vendas? É no criativo? É na oferta? É no atendimento? Acontece muito da gente gerar muito lead, poxa, os leads são qualificados, e a gente vai ver muitas vezes não é desqualificado. Está faltando o setor comercial trabalhar bem esses leads, aquilo que você falou, de atender bem, de ter um, né? Eu já tive clientes, por exemplo, gostaria de saber mais sobre os projetos. A estagiária falava, pois não. Então, acontece muito de não ter o setor comercial da empresa, que infelizmente é uma falha também. Ô, Rafa, mas assim, hoje, as grandes empresas, elas têm tirado cada vez mais o dinheiro da televisão e trazido ali para um lugar que elas não estavam. Grandes bancos, grandes lojas, grandes redes. E o pequeno lojista, ele está competindo com essas empresas pela atenção do mesmo público, muitas vezes. Como que ele faz para competir com essas grandes marcas? Bacana, mas aí que é interessante. As plataformas valorizam o pequeno empreendedor, a pequena loja ou a loja, o pequeno... Eu digo pequeno no sentido de investimento comparado ao exemplo que você deu. Por quê? Porque ele quer que todo mundo venda. Então, quando você está anunciando, por exemplo, dentro da sua cidade, você está concorrendo só com a sua cidade. Então, ele vai fazer questão de entregar. Um ponto importante de plataformas que é leilão. O que é leilão? Não é só investimento. Por mais que você pode colocar ali R$10 mil, R$20 mil no anúncio, se o seu anúncio não for bom, ele não vai entregar. E às vezes o lojista que começou iniciante lá, ele vai fazer um anúncio que vai conectar com o cliente e vai chamar muito mais atenção à plataforma, vai fazer muito mais questão de entregar esse que está tendo resultado do que aquele que está investindo muito. Então, muitas vezes, não é só investimento. Outro ponto importante, atendimento. Atendimento, o ser humano, né? No funil de vendas, quando um lead cai numa IA, no atendimento, né, ele vai caindo. Né? Quando as pessoas, talvez, apesar de ser muito mais comum, quando cai no atendimento, que é uma IA, cai a quantidade de leads. Já o pequeno empreendedor, o negócio local, ele tem a possibilidade do atendimento. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Atendimento, atendimento. Porque essa é a total diferença, né? A gente tem clientes que atendem muito bem, a gente vê um bom resultado, e tem clientes que a gente tá ali ainda estruturando essa parte comercial. Então, esses são diferenciais. O Metra vai entregar, mas é muito importante o atendimento também. Isso faz muita diferença, né? A forma que você atende vai aumentar muito a tua conversão, vai trazer esse cliente para mais próximo de você. E eu acho que muito lojista ainda não deu o devido valor a isso, né? Você falou agora, atendimentos por IA. O pessoal acha que vai colocar uma IA, substitui todos os vendedores, economizei. E até hoje eu não fui atendido por uma IA que realmente conseguisse fazer um bom trabalho. Às vezes o chatbot, ele me deixa irritado. Porque você quer perguntar alguma coisa que o chat não está entendendo e ele não deixa você avançar. Tá acontecendo muito isso, então? O pessoal tá colocando IA para atender os clientes e tá perdendo venda por conta disso? Infelizmente a IA, ela não pensa nela, né? É cognitiva. Então ela vai entregar o quê? Respostas prontas. E muitas vezes o lojista está com um problema ali que não é, a IA não consegue identificar. Então, realmente ainda, quando o pessoal fala assim, a IA vai tirar, o ChatGPT vai tirar os lugares. Sim e não, porque ainda o ser humano ainda tem capacidade de entender as nuances do cliente muito melhor do que uma IA. Então, claro que com o tempo ela vai ficar cada vez melhor. Então, por isso que a gente tem que continuar crescendo e se preparando, né? E tem negócios, dependendo do nível da empresa, que vai ser inevitável, né? Ele não tem... Às vezes vai ter um time comercial ali que ele realmente vai ter que colocar algumas IAs ali para ir filtrando esse lead, qualificando melhor, enfim. E como que eu sei, Rafa, se a agência de tráfego que eu contratei está fazendo um bom trabalho? Boa pergunta, Gui. Primeiro, por mais eu sei que o empresário às vezes é muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas ele tem que ter acesso ao gerenciador, de vez em quando ele entrar, até numa própria call com o gestor, me mostra aí o que você está fazendo, né? Até para saber o que está rodando de anúncio. O empresário está no dia a dia, ele não sabe nem às vezes que está rodando o anúncio dele. E ele tem que ter essa comunicação, não só mandar relatório, mas explicar o que é isso, o que está fazendo, né? E o empresário, ele percebe pelos anúncios, pela quantidade de leads, então, até pelos relatórios, ele, tá faltando esse relatório aqui, não deu certo esse número, me manda aí para a gente entender. Mas é muito importante o empresário também se dispor a questionar um pouco a mais, até para entender, né? Porque o gestor, ele começa a ter muita liberdade ali com o gerenciador, com os anúncios, né? Ele começa a ficar meio solto. Então, às vezes, o empresário tem que trazer ele e me mostre aí o que você está fazendo. E aí você vai sentindo, né? Como se diz, quem tem a tendência a errar, você percebe logo. Como que ele pode perceber isso? Eu quero mais detalhes, eu quero mais refinamento, eu quero derrubar a concorrência. E aí, como que ele pode perceber?
Você percebe pela fatura do cartão de crédito, se passou o faturamento, você percebe até pelo anúncio. Por exemplo, acontece às vezes do gestor ele não ser tão detalhista. Ele duplica o anúncio, começa a chegar anúncio lá de outros estados. Né? Então, você percebe imediatamente que ele já está fazendo algum tipo de cagada. Está gerando muito... Não sei se podia falar a palavra. Você percebe imediatamente... Não adianta nada gerar clique, visualização e não está gerando vendas. Então, você percebe rápido, coisas de semana, resumo ali, você começa a perceber. Se eu quero ter sucesso, qual que é o segredo do tráfego? Conta pra gente. Bacana. Essa é uma pergunta de milhões também. Às vezes a gente acha que o tráfego tem grandes segredos. E realmente tem algumas diretrizes que a gente começou a perceber ao longo do tempo. Primeiro, tenha um perfil aquecido. O que é um perfil aquecido? Crie conteúdos. Né? Conteúdos não só por criar, mas conteúdos de meio, fundo de funil, topo de funil. Conteúdos, a gente percebeu também, conteúdos voltados para os anúncios. Né? Dependendo do seu produto ou serviço, tem diferença. Então, primeiro ponto, crie conteúdo. Quem está criando conteúdo hoje tá na frente. Segundo ponto, extremamente importante, igual tomar água. A gente tomou água aqui. Crie stories todo dia, toda hora, bastidor, postando o seu produto, fechando vendas. Enfim, crie stories todos os dias. Se você tem um site, por exemplo, coloque o link do site, chame para vendas. Né? Então, a gente percebe que quem é bom no Instagram, de produção de conteúdo, de engajamento, os anúncios se tornam mais baratos. Né? Então, e aí, analisar todo o funil. Meu site é bom? Ele tem um funil ali, está funcionando? Até onde ele vai? Hoje, por exemplo, 95% de todo o tráfego para dentro de um site, dentro do checkout, porque às vezes ele é muito complicado, não é transparente, que a gente fala. Quem não tem site, manda para o direct, WhatsApp. O seu atendimento tem um CRM, tem um... Né, por exemplo, a gente manda um relatório lá. Mandou 100 leads. Desses 100, quantos foram agendados? Quantos compareceram à reunião? Quantos são bons leads que vão avançar? Quantos fechamentos, até para a gente saber se está saudável ou não essa quantidade de lead? Então, o segredo do tráfego, na verdade, o tráfego, a gente fica procurando respostas ele só conecta aquilo que é bom, ele só potencializa. O nome já fala, tráfego de pessoas. O nome é feio, né? Mas é tráfego de pessoas, é trazer pessoas. Não existe mais... Não é um grande milagre, é que a gestão, o gestor, ele consegue refinar essa entrega, né? Mas é muito mais do conteúdo que... Até a gente fala no marketing, o criativo é rei. O que é o criativo é rei? O criativo que conecta. Então, às vezes a gente fica pensando na segmentação ideal, não, muda. Não, o seu criativo ele tem que falar as nuances do seu produto ou serviço para entregar para o cliente. Tem algumas coisas aí que eu quero reforçar, né? A gente tem um perfil que está competindo com outras marcas, com a concorrência. E aí a gente quer só postar o que vai para o tráfego. O teu feed é a tua vitrine. Sim. Aí o cliente entra lá, tá sem post há 7 dias, há 15 dias, há 30 dias. Aí a pessoa quer milagre. Você tem que ter um feed estruturado, você tem que ter os destaques ali falando o que é o seu produto, destacando os pontos principais. Um store para mostrar que o teu perfil tem vida, que alguma coisa está acontecendo. Você precisa fazer isso. E um outro ponto muito importante, 1/3 gestor, 1/3 conteúdo, 1/3 quem está respondendo. Perfeito. Não tem como. Uma das partes sozinha não vai fazer milagre. Se você fizer um ótimo conteúdo e teu gestor não entregar para as pessoas corretas, não vai ter resultado. Se você fizer um conteúdo meia boca, o teu gestor entregar para as pessoas corretas, gerar fluxo de mensagem e não responder direito, não vai ter resultado. Se você não fizer um bom conteúdo, o teu gestor não entregar para as pessoas corretas, você pode ter o melhor vendedor do mundo respondendo as mensagens. O resultado vai ser baixo. Então, é uma soma de fatores, não tem um milagre, não tem uma solução mágica, que é o que as pessoas muitas vezes procuram. Tem trabalho em conjunto para chegar no resultado que você está buscando, se você conseguir trabalhar para fazer isso acontecer. Essa é a visão que eu tenho. Perfeito, maravilhoso, é isso mesmo. Mas o que eu grande gosto de falar é isso, o tráfego ele só conecta aquilo que é bom. Mas, claro, você ter uma agência boa, uma consultoria por trás é boa, né, um atendimento. Mas se você tem um bom produto, serviço, está conectado com o seu cliente, o tráfego vai trazer pessoas e o seu atendimento faz toda a diferença. Né? E assim, pessoal, mais uma vez, do outro episódio nosso, eu falei sobre isso, deu até uma viralizada. Para de criar conteúdo que não tem a ver com o teu produto, com o teu serviço, só porque é trend que está em alta. Até a trend, você consegue conectar com o teu produto? Legal, faz.
Porque aí você vai ter visualização, você vai ter entrega e você vai ter um retorno de venda. Ou nem que seja um retorno de engajamento, mas deixando mais claro aquilo que você faz, o ambiente da sua empresa. Fazer trend, dançando, que não tem nada a ver com você, fazendo gracinha, sem mostrar produto, sem mostrar ambiente, sem mostrar nada, só tira valor da tua imagem, só tira valor da tua empresa. Então não fique viciado apenas em visualizações, fique viciado naquilo que te traz venda, naquilo que te traz retorno, naquilo que te traz resultado de imediato e também de médio e longo prazo. Não faça trends apenas para ganhar visualizações, para ganhar seguidores que não estão nem aí para o teu produto ou serviço no dia seguinte. Eu acho que isso é muito importante, né, Rafa? Sim, acontece muito isso. Principalmente em perfis grandes, ali, a gente percebe que todo dia chega seguidor, mas todo dia sai seguidor. Porque às vezes ela criou um perfil da loja e às vezes ela postou uma coisa pessoal, isso acontece também. E aí aquele cliente que veio por causa da loja sai por causa do pessoal. E você falou sobre IA. É isso, tem, por exemplo, hoje IAs que estão falando da marca. Então, ele cria um vídeo ali bem interessante falando da marca. Por exemplo, nós vamos inaugurar uma loja, aí falando da inauguração da loja, você coloca uma capa, um helicóptero trazendo. Conecta, não é nada que vai escandalizar, não é nada... Pelo contrário, a IA está sendo a seu favor. Então, faz todo sentido mesmo. Perfeito. Rafa, tem alguma pergunta que eu não fiz que eu deveria ter feito? Tem algo mais que você queira destacar sobre essa ferramenta tão importante para o sucesso de vendas das empresas? Não, Gui, basicamente é isso. O que eu sempre gosto de ressaltar é crie conteúdo o tempo todo, crie conteúdo que conecta com o seu cliente, acredite em você. O tráfego dá certo, sim. Eu sou apaixonado por análise de dados, tráfego. Eu sempre digo, é impossível não dar certo. Só tem um jeito de não dar certo, se você parar. Então, né, eu sempre falo, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, faz. Perfeito. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É a segunda, mas com certeza não será a última. Obrigado. Mais vezes aí, conforme for atualizando a plataforma, novidades acontecendo, a gente vai bater nesse papo mais vezes. Combinado? Eu que agradeço. Obrigado demais. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui. Lembre-se, tráfego pago não é milagre, tráfego pago é trabalho, é conteúdo, é o gestor, é a resposta, é o algoritmo te ajudando, mas você tem que ajudar o algoritmo. Para de querer milagre, você tem que construir algo. O tráfego é mais uma ferramenta para você vender. Ele não é a ferramenta que vai fazer o teu negócio transbordar milhões de reais. Você tem que considerar o tráfego como mais uma parte do seu negócio e não como a salvação da lavoura. Para isso, você pode contar com a gente, inclusive, aqui na nossa consultoria, é um dos produtos que a gente oferece. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Antes da gente finalizar, Rafa, fala tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar. @Rafael Nascimento com 2 N's antes do T. Rafael Nascimento com 2 N's antes do T. Então acompanhe aí o Rafa, acompanhe a nossa consultoria, o nosso trabalho. Fiquem com Deus, muito obrigado e tchau!